Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Você que é novo aqui e ainda não se inscreveu, assina o nosso canal, dá o like no nosso vídeo, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, gente. É muito importante para que o nosso trabalho possa fazer sentido, não é verdade? Não adianta a gente ficar gravando vídeo aqui para ninguém. Então, se isso não alcançar as pessoas, não adianta. Então, se eu puder contar com o seu apoio, eu agradeço demais, tá bom? Muito bem, eu queria falar hoje sobre um tema, uma questão que eu particularmente nunca vi nenhum canal tratar sobre isso. Já fazia um tempo que eu queria gravar sobre esse assunto e estava colhendo aí as informações mais pertinentes para a gente poder discutir aqui, tá certo? Que é em relação a essa questão da argumentação da direita, o como ela constrói a sua narrativa, porque nós estamos numa guerra de narrativas. A direita tenta construir a sua narrativa, assim como a esquerda e o ramo progressista também tenta construir a sua narrativa. A questão é o grau de honestidade intelectual que esses grupos dão às suas ideias, às suas discussões, enfim, ao seu debate de ideias. Muito bem, não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre isso, mas nada de como a direita age, inclusive no campo da discussão política, ou artística, ou cultural, ou econômica, sei lá, eles têm uma forma de discutir as ideias. Não é gratuito, não é espontâneo, tudo é arquitetado, existe um mecanismo de funcionamento que é ensinado para todos os membros da seita. Não é espontâneo não. Lá na Virgínia, o Olavo ele dá aulas para um grupo seleto, que são aqueles mais fanáticos da seita, e ele ensina essas estratégias para esses grupos, para que eles possam replicar isso. E isso acaba se replicando, porque se você perceber bem, se você pegar os argumentos, por exemplo, de um bolsonarista aqui, vamos pegar um bem cínico, o Caio Coppola, tá? Você pegar a maneira como o Caio Coppola ele argumenta e você pegar aquele seu cunhado ou seu vizinho, você vai perceber que há uma espécie de similaridade na maneira pelo qual eles tentam convencer você de uma ideia que ele defende. É porque as pessoas não pararam para perceber isso. Mas isso aqui é ensinado aos bolsonaristas meio de uma aula mesmo. O Olavo de Carvalho pega uns slides, ele bota esses pontos aqui e ele ensina a como um bolsonarista deve agir por meio da argumentação. Porque o Olavo, embora não tenha feito o fundamental, ele leu algumas coisas em relação à PNL, a questão da psicologia, né, a convencimento e tal. Então, esse ponto que ele aprendeu, ele tenta passar e ensinar para os bolsonaristas como um mecanismo de vencer uma discussão, de vencer um debate. Custe o que custar. Não importa se o argumento é verdadeiro, se aquilo é real ou não, não interessa. Eles têm que seguir um script, tá certo? Ele ensina a seguir esse script e esse script vai fazer com que o bolsonarista ele tenha uma espécie de vantagem virtual, né, sobre o outro, né? E que é isso aqui? Olha só. Primeira coisa que o Olavo ensina para os membros da seita: seja cínico e nunca reconheça os seus erros. Eles falam disso aqui abertamente nas reuniões deles, tá? Eles falam isso aqui abertamente. Olha, pessoal, é o seguinte, você tem que ser cínico e você tem que jamais reconhecer o seu erro. Seja cínico, né? Veja o problema e finja que não existe e nunca reconheça o seu erro. Por exemplo, Bolsonaro vai visitar um hospital sem máscara. Hoje mesmo ele vetou leis que não tornam obrigatório o uso de máscara em comércio, em igreja, repartições públicas. Hoje mesmo ele votou essa lei, né? Então ele vai visitar um hospital sem máscara. Aí o que é que um bolsonarista que aprendeu isso aqui, como é que ele vai agir, né? Ele vai ser cínico, ou seja, não reconhecer que aquilo é um erro, né? E ele vai o quê? Justificar, vai tirar argumento da bunda para poder justificar que aquilo não é necessário, que é tudo bobagem. O importante é ele não reconhecer o erro, porque se ele reconhecer o erro, é aquela história, né? Você consegue pegar no calcanhar ou no pulso do sujeito para que ele se encontre ali num ponto de fragilidade. E isso ele não vai querer reconhecer, entende? Então, primeira lição para um bolsonarista: seja cínico e nunca reconheça os seus erros, ok? Segundo ponto, seja hipócrita e cobre o elemento moral apenas do outro. Né? Olha só, seja hipócrita. Um exemplo aqui, né? Por exemplo, o cara é contra o aborto, mas ele é a favor da pena de morte.
Isso é contraditório, porque se estamos falando de duas vidas, e a vida, em todo caso, não tem preço, né? Então, ou seja, o que é que ele fala? Ele fala que o bandido bom é bandido morto, mas você não pode abortar. Ou seja, é uma estratégia hipócrita de você cobrar a moralidade, né, a ação justa, correta do outro, sendo que você não está sendo justo e correto. Então eles gostam muito de jogar com isso também. Ou seja, eles são conscientemente hipócritas. Isso é inconsciente, tá? Na maioria deles é consciente. Ele sabe que está sendo hipócrita. Mas isso é um mecanismo dele sair da responsabilidade e jogar a responsabilidade moral para você. Ou seja, se você é a favor do aborto, você é imoral. Mas eu que sou a favor da pena de morte, isso não é imoral. Aí o porquê, meu amigo, ele não consegue centrar no porquê. Porque se ele entrar na questão da discussão do porquê um é correto e o outro não, aí ele se perde, porque eles não têm raciocínio lógico, dedutivo, racional para poder explicar isso. Ele está no plano das emoções, mas já a gente fala mais sobre isso. Outro ponto que eles ensinam, que o Olavo e os líderes ensinam para os bolsonaristas a como eles agirem. Cobre provas, mesmo sobre o que é evidente. Eu acho que todo mundo já passou por essa, né? Quando você estava discutindo com um bolsonarista. Olha, o aquecimento global existe. O Flávio Bolsonaro participava de rachadinha. Aí, de forma arrogante, o que é que você escuta dele? Prove. Cadê a prova? Cadê as provas? Eu quero que você prove. Olha só. Né? Ou seja, ele não prova, certo, absolutamente nada contra os outros, mas ele exige prova de você em relação, tá certo, ao que é acusado dele. E mesmo que aquilo esteja evidente, mesmo que esteja provado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que Flávio Bolsonaro contratou 102 pessoas ligadas à milícia, Adriano, Queiroz, certo? Mesmo que tudo isso seja provado, ele fica exigindo de você prova. Como nós, pessoas comuns, não somos da Polícia Federal, Ministério Público, como é que você vai apresentar as provas? Entende? Né? Então, ou seja, ele exige prova para poder pegar você no sentido de que, como você não tem os papéis, você não tem como provar. Só que eles esquecem que isso pode ser usado contra eles também, não é verdade? Né? Mas eles gostam muito desse tipo de argumento. Prove, né? Fica cobrando de você provas. Muito bem. Fale sempre em nome de Deus. Outro ponto. Meu amigo, se você age em nome de Deus, tudo é justificado. Ou seja, se ele é a favor da pena de morte, mas ele fala em Deus, frequenta a igreja, ele está justificado, porque não é ele. Então esse argumento, na verdade, é uma forma de você terceirizar a responsabilidade. Eu estou agindo em nome de Deus. Você agindo em nome de Deus, você pode fazer o que você quer. Você pode matar, roubar, estuprar. Até os bandidos falam em Deus. Né? Até as facções criminosas falam em Deus. Eles se benzem antes de fazer um assalto. Eles se benzem antes de fazer uma execução. Tá entendendo? As maiores atrocidades da humanidade se fizeram em nome de Deus. Né? Mas como Deus dá aquela ideia do sagrado, então o Olavo ensina isso para eles também. Utilizar o nome de Deus sempre é uma forma de você, dentro de uma nação cristã, de certa forma ficar pro seu lado. Porque usando o nome de Deus você justifica qualquer coisa. Tá? Outro ponto. Ele diz o seguinte, ele ensina o seguinte, olha, vocês têm que distorcer as informações e se isso não for possível, negue a fonte. Exemplo. Se eles forem ficar negando todo o tempo as informações que a Globo coloca sobre o governo Bolsonaro, rachadinha, fake news, se ele for ficar argumentando em cada um daqueles ali, meu amigo, eles vão passar a vida toda negando cada informação, contra-argumentando e tal, tal, tal. Ora, é mais fácil você negar a fonte do que a mensagem. Em vez de você ficar negando cada... Imagina um carteiro, né? O carteiro fica entregando as cartas, né? E as cartas trazem informações. É mais simples você negar cada carta individualmente ou é mais fácil você matar o carteiro? Ou você dizer, aquele carteiro é mentiroso, tudo que ele traz é mentira. Pronto, você resolveu o problema, porque você foi na fonte. Então por isso que eles usam esse argumento, né? Ou seja, distorça as informações. Mas se isso não for possível, vocês têm que o quê? Que atacar a fonte. Se não for possível negar as informações, ataque a fonte. A Globo, tudo que vem da Globo, mente, é mentirosa. A Globo é mentirosa. Se a Globo amanhã ficar a favor do Bolsonaro, completamente, né, a Globo fala a verdade. Percebe? Né? Então tudo que vem da Globo é mentirosa. Ou seja, então eles resolvem o problema de uma vez aí, porque tudo que vem de lá é mentiroso, então tem que dar atenção pra Globo. Em vez de entende?
argumentando cada notícia que vem da Globo, percebe? Né? Crie um ambiente de constante vigilância e intolerância ao discordante. Isso é uma coisa que os bolsonaristas aprenderam a fazer muito bem, de perseguição ideológica, tanto aos que já são contra, quanto aos que viram opositores. Então eles mandam as suas milícias digitais acusar, ameaçar essas pessoas, né? Porque são perseguições ideológicas típicas de comportamento fascista, de intimidação. Né? Eles pegam uma coisa sua de 15 anos atrás, uma bobagem que você fez, ou um erro que você cometeu na sua vida, de 40 anos atrás, e faz um recorte e utiliza isso como se fosse de hoje em dia, como se você continuasse se comportando ou fazendo aquilo ainda hoje. Né? Então eles são muito bons em fazer isso, porque tem pessoas pagas com o nosso dinheiro para ficar só vigiando rede social das pessoas, procurando bobagens que elas falaram há 50 anos atrás. Né? Então, ou seja, e isso serve como uma forma de vigilância e uma forma de intolerância à opinião divergente. Então, por isso que eles agem de forma sempre organizada, vigiando e perseguindo aquelas pessoas que são contrárias à opinião deles. Né? E cada um presta um papel vigilante em relação a isso. Outro ponto, a discussão é sempre no âmbito emocional e não racional. Um bolsonarista ele não discute no âmbito racional. Até porque que eles entenderam que as pessoas elas são muito mais mobilizadas, voltadas pelo padrão emocional do que pelo padrão racional. A esquerda, talvez não aprendeu a lidar com isso ainda, porque para você gerar emprego, para você criar políticas públicas, tudo isso aí parte muitas vezes do plano racional, de quantas escolas vai construir, quais medidas econômicas vai fazer para gerar emprego. Então ser de direita é muito mais fácil, porque você fala da família, fala que se o filho for para a universidade pública vai fumar maconha, vai virar gay, vai virar prostituta, que querem destruir a família brasileira. Qual é o pai de família que quer que a sua família seja destruída? Que quer que o filho vire maconheiro ou drogado? Então, assim, o pai de família em sã consciência ou a mãe nenhum quer isso, né? Então ele pega a pessoa pela questão emocional. Ele ganha a pessoa pela opinião baseada na emoção. Aí o sujeito compra uma ideia dessa, por mais que o Brasil esteja no desemprego altíssimo. Mas eu estou protegendo a minha família de ser gay, da minha filha de ser, lésbica, enfim, a minha mulher disso ou aquilo outro, entende? Por isso que a discussão da família, tá certo? E isso passa pelo plano moral também, é tão importante para a direita. Né? Não interessa como desempregado está, o importante é ser contra o aborto. Né? Então, ou seja, ele pega a pessoa pelo plano emocional, né? Então ele sabe muito bem disso. O último ponto que eu vou falar aqui é sempre ataque e nunca se defenda. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Pegue os vídeos do pessoal da direita, da forma como eles argumentam, as ideias como eles colocam, você vai perceber o seguinte, eles nunca se defendem de nada. Você pode acusar eles do que eles acusarem, de fascista, de torturador. Eles simplesmente fazem assim, ó, finge que não é nem com eles. Se você chamar uma pessoa da esquerda de autoritária, de defender o Stalin, lá vai o cara perder tempo, explicar todo o contexto do Stalin, explicar todo o contexto da Venezuela. Menino, é uma onda, cara. O cara vai perder um tempão do cacete tentando se justificar. Você já percebeu? A direita ela não se justifica. Você chega pra ele e diz, cara, tu apoia o torturador e tal. Se ele for muito cínico, que é a primeira lição que o Olavo ensina, ele vai dizer, é isso mesmo, tá certo, é isso mesmo. Se ele for menos cínico, ele vai te dizer, e você? E você que defende a ditadura, você que defende aquela ditadura comunista, né? Você que defende a China, a ditadura chinesa. Ou seja, ele não vai perder tempo se justificando do que aconteceu na ditadura aqui no Brasil, não. Ele vai lhe atacar na mesma hora. Ele finge que nem escutou seu argumento. Né? Você defende ditadura. Né? Então na mesma hora ele vai dizer, ditadura defende você, aquela ditadura chinesa e tal, não sei o quê. Ele vai começar a lhe atacar. É uma das principais lições do Olavo de Carvalho. Sempre ataque, nunca se defenda. Quem se defende se justifica. Se você se justifica, você se coloca num plano de fraqueza. Isso pode demonstrar algum ponto em que ele pode lhe pegar, porque se você está se justificando, é porque pode estar errado. Se você pode estar errado, você não tem convicção do que você está dizendo.
percebe isso? São questões, são detalhes bem tênues, mas que numa discussão fazem toda a diferença, né? Bem, eu poderia colocar várias outras questões aqui, mas o vídeo já está se estendendo, não quero me estender mais. Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, o que é que você acha, comenta aí o que é que você acha, né, dessa questão, enfim, se faz sentido ou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe o mais possível, né? Grande abraço e até breve. Valeu, pessoal. Tchau.